Como já disse anteriormente, né, eu já não sou mais titular da pasta de transporte e trânsito, mas o cidadão, o munícipe, merece uma satisfação. Eu quero, antes de mais nada, deixar uma coisa bastante clara. A última senhora que aqui falou, né, pediu para que não acabasse com o serviço. Em hipótese alguma, alguém pensou em acabar com o serviço. A ideia é normatizá-lo, discipliná-lo, né, fazer com que ele funcione dentro de regras que existem. Não fomos nós que criamos, elas existem e a gente tem que tentar adequar. A gente entende que tem a questão social, que todo mundo precisa trabalhar e levar o seu pão para casa, né? Mas o exercício dessa atividade tem que se ater a algumas regras. O que se pretende, ou pelo menos o que se pretendia, é tornar essas regras claras, chamar todos os senhores para dentro do processo e dizer: gente, olha só, vocês existe a demanda, né? As pessoas precisam do serviço, né? Só que não pode continuar do jeito que está. Vamos organizar? É isso que se pretende fazer. Só que o primeiro passo para poder fazer isso é organizar a secretaria, para que a secretaria tenha estrutura para poder chamar vocês e dizer: bom, agora nós temos condição de recebê-los e discutir. E vamos discutir, vamos propor, vamos chegar a um denominador comum com absoluta certeza. A questão que a senhora chamou de lotada, né, dos automóveis, das vans, é mais fácil de ser disciplinado, porque há previsão no Código de Trânsito Brasileiro para esse modal de transporte remunerado. Isso é mais fácil, porque existe previsão na lei. O transporte complementar é ilegal? Não. Existe previsão na lei para que exista o transporte complementar. Ele tem que ser regulamentado, né? E aí sim, essa regulamentação é aqui, né? Ele tem que ser regulamentado para poder, enfim, exigir daquelas pessoas que querem trabalhar que eles se adequem àquelas regras, tá? A questão do mototáxi é mais difícil, porque não existe previsão desse modal de transporte. Não há previsão no Código de Trânsito Brasileiro de transporte de pessoas em motocicleta por pagamento. Isso não existe. Então, não adianta que a gente não vai inventar a roda. Por quê? Como bem lembrou o vereador aqui, isso é uma atribuição federal, tá? Então, é uma questão que a gente vai ter que discutir e tentar chegar a um denominador comum de uma outra maneira. Agora, eu quero deixar claro, né, bem claro, né, que o governo, o fato de existir o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, isso foi uma maneira que a sociedade encontrou para poder equilibrar as forças, né, e a gente conseguir chegar às respostas que a população precisa, né? Da mesma maneira que os vereadores eleitos representam a sociedade, o povo, quem está no poder executivo faz ou deixa de fazer alguma coisa em nome também dessa população. Então, não há em hipótese alguma qualquer pensamento no sentido de prejudicar quem quer que seja. O que nós precisamos fazer é regulamentar um serviço que não tem regulamentação, até para que os senhores possam usufruir de alguns direitos que hoje certamente não usufruem. Certamente. Tá? Então, essa a pretensão. Agora, eu estou dando o passo a passo para vocês. Primeiro, o projeto de lei complementar, se é que já não chegou, eu sinceramente não sei, mas eu remeti para a Procuradoria semana passada. Se não chegou ainda, certamente essa semana vai chegar. Aí os vereadores vão conversar sobre ele, vão discutir, vão votar, vão aprovar ou não aprovar, enfim, né? Mas saindo essa lei complementar daqui, nós vamos ter uma estrutura para poder começar a fazer o trabalho que precisa ser feito, tá? Não adianta a gente querer simplesmente organizar, tá? Então acho que isso é uma notícia que eu pretendo com isso tranquilizar os senhores, né? Tenham absoluta certeza de que
e insisto, não sou mais o responsável por essa área, mas eu acho que o que eu estou falando aqui é uma questão de bom senso, né? A gente tem, tudo na vida, a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Assim, a gente não pode nem ser radical para um lado, nem para o outro. A gente tem que buscar o equilíbrio e procurar o que for melhor para todo mundo. Agora, que fique bem claro, dentro dos limites da lei. A única coisa que a gente não pode contemporizar é com a lei, porque a lei expressa a vontade do povo. A lei é feita por vereadores, deputados, senadores, né, em nome do povo. Então, se a lei diz que a gente pode fazer alguma coisa e não pode fazer outra, a gente tem que cumprir a lei. Está bem claro? Isso implica em quê? Implica que para que a lei seja cumprida, a gente tem que regulamentar, né, organizar, para ficar mais fácil o entendimento, a maneira dessas pessoas que lidam com esse tipo de trabalho poderem viver o seu dia a dia. Então, a primeira senhora que falou também, né, e a segunda senhora que falou, e o senhor também que falou aqui com a gente, por que existe o transporte complementar? Porque o transporte dito primário não chega até lá, não é verdade? Senão, vocês não estariam fazendo o que estão fazendo. Então, por isso essa necessidade de organização. Da mesma maneira que, como o vereador citou aqui dos táxis, né, acho que foi o senhor que falou primeiro dos táxis, é outra questão que também tem que ser disciplinada. Tem que ser disciplinada. Então, a gente tem que encarar esses problemas, discutir aqui, que aqui é o lugar para se discutir, né, e chegar a uma conclusão. E essa conclusão, necessariamente, tem que ser a melhor para quem? Para a população. Para a pessoa que vive, paga os seus tributos e mora aqui, trabalha aqui. Tem que ser necessariamente o melhor para elas. Agora, eu insisto, a gente não pode se afastar um único centímetrozinho da lei, porque a gente não pode cometer irregularidades para beneficiar A, B ou C, mesmo que a intenção seja a melhor possível, né? Mas as boas intenções, né, certamente vão gerar boas consequências, mas elas têm que estar dentro do limite da lei. É isso que eu queria deixar bastante claro, tá bom? Deu para responder? O senhor quer fazer uma outra pergunta? A senhora? Posso dar uma palavra? Pode. Até regulamentar isso, né, eu gostaria que o senhor falasse para a gente para de trabalhar, continua trabalhando, mas só que tem a repressão do teto. A gente está trabalhando, nós já perdemos 2 carros. O DETRO é um órgão estadual, só para o senhor saber, tá? O DETRO é um órgão estadual. Mas ele não entra na cidade não com autorização? Na verdade, ele não precisa pedir autorização para entrar na cidade, porque a área de atuação dele é em todo o território do Estado. Então, ele não precisa pedir permissão para a Secretaria de Trânsito, por exemplo, de transporte, para ele fazer ou deixar de fazer uma operação aqui. Tá? Isso não depende da Secretaria, não depende dos nossos vereadores, tá? Isso é uma ação estadual, em âmbito estadual. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui para o senhor entender. Existe a Secretaria de Segurança, não tem aqui? E ordem urbana? Tem. A Polícia Militar ou a Polícia Civil precisa dar satisfação, entre aspas, para o senhor entender, a Secretaria para fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Não, em hipótese alguma, porque a atividade, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, está prevista na Constituição, que é uma lei, é a lei maior do nosso país, né? É federal, e eles não precisam, eles vão lá e fazem em nome da lei. Então, no caso do DETRO, nós não podemos impedi-los de fazer o que tem que ser feito. O que eu entendo, buscando o bom senso, buscando o entendimento, e insisto bastante nisso, sem se afastar dos limites da lei, é que a gente tem que correr para regulamentar isso, tá? Para que vocês tenham a segurança jurídica, trabalhista, que certamente vocês não têm hoje. Se o senhor quebrar um pé, por exemplo, né, o senhor não tem como pisar no acelerador lá, não vai trabalhar, ou vai ter que botar alguém para trabalhar, ou o seu carro vai ficar parado, não é assim? Então, o senhor tem que ter direito a algumas
benesses que a lei vai dar para o senhor. Tá? Infelizmente, a situação atualmente ainda está muito embrionária, está muito no iniciozinho, né? Mas eu posso afiançar para o senhor que as pessoas de bem desse município estão trabalhando no sentido de fazer isso o mais rápido possível, para que vocês possam ter dignidade para trabalhar e os munícipes tenham dignidade para viver, para ir, voltar. Porque isso todo mundo quer aqui. Aqui não tem, claro, isso aqui é uma casa do povo, tem partido que é do governo, tem partido que é da oposição, mas o objetivo de todo mundo é um só, que é o bem da comunidade. É para isso que o vereador é eleito, é para isso que o prefeito é eleito, é para isso que o secretário é nomeado no cargo, é para isso que a Polícia Civil faz as investigações que lhe competem fazer, é por isso que a Polícia Militar faz prevenção, etc. e tal. Né? Se a gente entender que o bem comum é o maior objetivo da gente, a gente vai chegar lá. Tá? Agora, a gente não pode deixar, com o perdão assim da expressão, a bambu, como se diz. Não pode, porque aí casa de ninguém, todo mundo manda e ninguém manda. Entendeu? A gente tem que regulamentar isso, organizar. Depois que a gente conseguir se estruturar, a gente vai passar para o segundo passo, que é organizar. E pode ter absoluta certeza, a despeito de não ser eu mais o secretário, eu não faço mais parte dessa secretaria, eu tenho absoluta certeza de que a secretaria vai trazer todos os senhores para a discussão. Eu conheço o Manolo já de muitos anos, tenho certeza que ele vai trazer vocês para a discussão, né? E eu acho que o fórum é esse aqui mesmo. Se a Câmara puder estar sempre disponível para ceder esse espaço, eu acho que é o ideal, né? Porque aí você vai ouvir opiniões diferentes, porque a gente cresce na diferença. Se todo mundo pensar igual, vai ser monótono, chato e provavelmente a gente vai cometer algum erro. Né? A gente tem que falar alguma coisa, alguém tem que dizer assim, olha só, não concordo bem com isso não, acho que é por aqui. Aí a gente vai discutindo e chega num acordo. Acordo é o quê? É o que é bom para todo mundo. Eu perco um pouquinho aqui, você perde um pouquinho aí e a gente chega num acordo, não é assim? Então, em linhas gerais, era isso que eu queria passar para os senhores. Tá? Se é que é possível, né? Porque quem está de fora é fácil falar, mas se for possível, tranquilizem-se. Tá? Eu não dei qualquer ordem no sentido de impedir vocês de exercer a profissão. Tá? E tenho certeza que o novo secretário não vai dar nenhuma ordem nesse sentido. Tá? A ordem, tenho certeza, isso é só a minha opinião, tá, gente? Tenho certeza de que vocês vão ser chamados à discussão e o fato vai ser regulamentado, porque é fundamental. Sem regulamentação, não dá. A gente não vai conseguir andar, não vai conseguir organizar a cidade. Tá? Não é só na área do senhor, não, mas é transporte também. Por que as linhas de ônibus são essas? Por exemplo, por que o preço da passagem é esse? Para se chegar no preço da passagem, só assim para dar uma explicação básica para o senhor, para todos, né? Existe um estudo tarifário. Esse estudo leva em consideração uma série de coisas. Quanto se gasta de pneus, combustível, quantas pessoas entram no ônibus, etc. e tal. Né? Então, é uma pergunta que o cidadão aqui pode fazer. Vem cá, por que o preço da passagem é R$ 2,65? Por que não é R$ 2,64 nem R$ 2,66? Tem que ter uma explicação, não tem? Secretário, o senhor permite uma parte? Claro. Quero parabenizar. Tive um compromisso agora para a parte da manhã, não deu muito chegar dentro do horário. Mas eu queria essa observação, quero parabenizar a comunidade, os trabalhadores aí, a intenção da secretaria, como o senhor disse, legalizar, organizar. A intenção não é acabar com o transporte, na verdade é um transporte alternativo, onde, na verdade, as concessionárias deveriam prestar um serviço, não presta, na questão ali, não ter um transporte, como a senhora falou, via Marajoara, não circular dentro do Marajoara. E, na verdade, quem pega Engenheiro Pedreira até o Marajoara, paga o preço com destino a Nova Iguaçu. Se você pegar um ônibus da Branco via Central, você vai pagar o preço, só no Marajoara você vai pagar o preço que fosse conduzido à Central do Brasil, na Central. Então, na verdade,
deveria, na próxima reunião, quando for discutida a questão do transporte, algum representante das empresas de transporte, da Blanco, da Pardel, de participar, até uma questão de repente uma meia passagem, a questão para também beneficiar, já que o que acontece? Eles não atendem de uma forma. A questão do transporte alternativo atende, mas precisa ser regulamentado, precisa ser organizado. Então eu vejo uma forma que fique bom para não prejudicar os trabalhadores que já vêm trabalhando há 20 anos na cidade, não começou ontem, aonde não tinha, eles sempre fez aquela linha ali para ver que forma pode ser feita para atender o social também. Claro, lógico. Tem a questão social que tem que ser relevante, tem que ser considerada. Agora, as pessoas têm que entender, eu falei aqui umas 5, 6 vezes e vou repetir para acabar o meu discurso aqui, porque eu realmente tenho outro compromisso com o prefeito, inclusive. A gente não pode se afastar da lei. Não pode. Por exemplo, o senhor tem um veículo qualquer. Se o veículo não está regularizado junto ao Detran, o senhor está cometendo uma infração de trânsito. Né? Se o senhor está com o pneu careca, o senhor está cometendo uma infração prevista. Né? Aí a polícia militar vai, o tenente Girão lá fazendo uma operação que eu peço para ele fazer, toda semana eu peço para ele fazer e eu quero fazer, viu, Major Esteu, esse elogio público aqui ao tenente Girão, tem dado total suporte aqui para a secretaria, é um profissional exemplar, e só tem ajudado, né? E eu posso tranquilizar vocês porque esse jovem oficial aqui foi meu comandado quando eu comandei o 7º Batalhão lá em São Gonçalo. O comandante da unidade foi meu aluno na academia. São oficiais exemplares e vocês estão muito bem entregues. Mas, a despeito disso, né, eles vão ter que fazer o trabalho dele. Aí adianta argumentar assim, poxa, mas eu sou trabalhador, eu preciso conduzir. Claro que você é trabalhador, você precisa ganhar o seu dinheiro. Agora, nada justifique que você faça isso de forma ilegal. Então, só porque eu sou trabalhador, eu posso conduzir o meu veículo sem o cinto de segurança? Só porque eu sou trabalhador, eu posso não pagar o IPVA? Então, gente, eu estou querendo passar aqui para vocês alguns limites para vocês entenderem até onde a gente pode ir e aonde a gente pretende chegar. Tá bom? Tá joia? Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Lei 12.009 de 29, lei federal, tá? Regulamenta o serviço de mototaxista e motoboy, naturalmente, nacional. O CONTRAN editou várias resoluções baseadas nisso. Vou até com a foto, vou até passar para o senhor, no Diário Oficial, em diversos municípios. Todos perderam do Superior Tribunal. Todos, sem exceção. Não há nenhum município que legislou o assunto e ganhou. Todos perderam. A lei federal, não é municipal. Essa lei é de frete, não é de mototáxi. Mototaxista e motofretista. Não, transporte. Que regula isso é o Código de Trânsito. Não, a lei fala sobre os dois tipos de serviço, transporte passageiro e transporte de mercadoria, e o CONTRAN fez umas resoluções. O CONTRAN não faz lei, faz resolução. Em cima da lei, fez algumas resoluções normatizando como seria esse serviço prestado. Alguns municípios, alicerçados na lei e nas resoluções do CONTRAN, têm sim regulamentado. Eu confesso que desconheço. Até perguntei aqui ao Aristeu aqui, que está um pouco mais detido nisso, ele também desconhece. O 24º Batalhão oferece gratuitamente Motofrete. o serviço para frete. O serviço é um curso básico. Motofrete. O pessoal vai lá para fazer coisa e tal. Frete é uma coisa, transportar pessoas tendo remuneração. Até onde eu sei, todos os municípios que tentaram regulamentar essa matéria através de lei tiveram a ilegalidade dessa lei arguída e perderam em Brasília. Eu não conheço nenhum caso no Brasil, né, de que isso tenha prosperado. Vários municípios já tentaram e todos perderam.
existe, se você jogar até num sistema desses de pesquisas aí na internet, joga o assunto que você vai conseguir pesquisar. Eu desconheço. Agora, se houver alguma jurisprudência nesse sentido, positiva, né? Uma mudança de entendimento, uma mudança na lei, ótimo. Tá? Eu não estou fechando a porta para o mototaxista. Eu só estou dizendo o seguinte: não há previsão legal. Temos um seríssimo problema. Se é ilegal, a gente não pode fazer. O que fazer? Aí é outra discussão. Se vai passar pelo campo do social, né? De se dar, porque em muitos lugares, né? Existe um verniz de legalidade, vamos dizer assim. Eu vou passar para vocês uma cópia. Mas isso eu tenho necessariamente que ser técnico aqui com vocês. Né? Tecnicamente, pode? Não. Agora, isso quer dizer o quê? Que fechou a porta? Também não. Só quer dizer, né, como a gente costuma aplicar assim, Houston, temos um problema. Vamos ter que resolver.